Quais são as chances reais para a viabilidade de uma terceira via? Estará o jogo eleitoral já definido entre Lula e Bolsonaro? Este quadro tende a se cristalizar cada vez mais até outubro ou ainda cedo para esse tipo de afirmação? Quais as estratégias políticas dos candidatos e como o eleitor as percebe? Estas e outras questões você vai descobrir neste debate promovido pelo Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Com este debate, iniciamos uma série que acontecerá sempre nas últimas terças-feiras do mês, levando até você análises e reflexões de qualidade sobre o processo eleitoral de 2022. Nunca é demais lembrar que, após séculos de aperfeiçoamentos com ajustes teóricos e práticos, o conceito de representatividade está no cerne das democracias modernas, sendo, portanto, a eleição em um regime democrático a instância suprema da estruturação e renovação do processo político. Seja bem-vindo e tenho certeza que você irá enriquecer sua visão sobre as eleições após assistir a essa mesa redonda. Para não perder este e outros debates sobre a democracia e seus desafios, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para isto, basta digitar na janela de busca, lá no YouTube, IEPFD, que você nos encontrará. Até lá! Ok, pessoal, boa noite. O Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Tenho um grande prazer de receber 3 especialistas sobre pesquisa eleitoral e nós vamos fazer a nossa segunda rodada. É importante destacar que essa eleição é uma eleição atípica desde a nossa redemocratização, ou seja, com a figura de um presidente que usa de ameaças autoritárias às instituições e tal. Então, é uma eleição que eu diria que é um desafio enorme para a sociedade brasileira tomar uma decisão de forma racional, equilibrada, para que a gente não tenha sobressaltos, por mais que setores da extrema-direita estejam preparando a exemplo do que Trump fez nos Estados Unidos. As pesquisas ainda continuam com a polarização. Teve um fenômeno novo, recente, que ainda está no processo de formação, que é a Simone Tebet. E nós vamos ouvir, em primeiro, o Adriano Oliveira. Ele tem 20 minutos. Depois vamos ouvir Maurício Romão e o Rodolfo, que é do Poder 360. Então, Adriano, com a palavra. Pois bem, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou respeitar o tempo de 20 minutos, por isso que eu vou fazer uma apresentação rápida em virtude de que tanto o João como o Romão já tinham conversado comigo a possibilidade de apresentar algo sobre pesquisa qualitativa. Como nós temos sempre um grupo de debate muito bom, junto com o Rodolfo, com o Maurício, eu estou me propondo aqui falarmos um pouco sobre pesquisa qualitativa para gerar todo esse debate, essa interatividade entre nós em torno das pesquisas eleitorais e especificamente da pesquisa qualitativa, pela minha parte. Quero parabenizar a Rodolfo e também mostrar a preocupação em ser solidário, em virtude de que o UOL hoje criou um selo para institutos de pesquisa, que para mim foi algo extremamente agressivo com os institutos de pesquisa e muito deselegante, porque dá autoridade a um grupo de pessoas para dizer qual é o instituto de pesquisa que é confiável, que não é satisfatório ou não. Vejo isso como algo extremamente equivocado, até porque nós temos hoje, e isso é muito bom, uma quantidade enorme de institutos de pesquisa, uma quantidade enorme de pesquisas gratuitas que estão sendo divulgadas. Isso facilita tanto o trabalho do pesquisador, como é uma fonte de informação para o público de modo geral,
e enfrenta esse processo de descredibilização dos institutos de pesquisa que eles estão sofrendo de 3, 4 anos para cá. Então, eu quero parabenizar o trabalho de Rodolfo pelo Instituto Poder 360, por esse trabalho de quinzenalmente estar divulgando pesquisas. Acredito, Rodolfo, que vocês foram o primeiro, né? O IPESP está divulgando pesquisa agora quinzenal, mas vocês foram os primeiros a divulgar quinzenalmente a pesquisa, e isso facilita muito a nossa interpretação, porque as pesquisas hoje, elas não ficam restritas apenas à intenção de voto, elas ampliam o seu leque de procurar entender a opinião pública como um todo e desvendar a conjuntura. Pois bem, eu vou falar um pouco sobre pesquisa qualitativa, porque é algo que eu tenho fortemente me especializado e me dedicado muito, não como contraponto à pesquisa quantitativa, de modo algum, mas como algo complementar, Eu converso muito com Romão a respeito da pesquisa qualitativa, e Romão sabe das minhas restrições à intenção de voto. Por que Romão sabe das minhas restrições à intenção de voto? Eu faço pesquisa desde 2008, ou seja, há cerca de 15 anos. E, com o passar do tempo, eu comecei a verificar a limitação da intenção de voto, simplesmente por uma questão que é divulgada todos os dias, é de que a pesquisa quantitativa, em particular a intenção de voto, é um retrato do momento. Eu confesso a vocês que eu não gosto de modo algum dessa frase. Essa frase, ela me causa arrepios. Por quê? Se pesquisa é o retrato do momento, a intenção de voto, por que então eu tenho que ficar fazendo tanta pesquisa? Além disso, você tem um grande problema, né? Você tem mudança de opinião constantemente. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que hoje Rodolfo divulga uma pesquisa. Aí João vai analisar a pesquisa. João diz, olha, hoje Lula está assim, hoje Bolsonaro está assim. Amanhã, Romão divulga uma outra pesquisa. Aí João faz, olha, mas veja bem, ele faz uma análise totalmente diversa da análise que ele fez hoje. Ou seja, em menos de 24 horas, todas as premissas empíricas e teóricas que foram trazidas a partir da análise da pesquisa de Rodolfo foram mudadas pela pesquisa que Romão divulgou. Vide um exemplo muito claro, a pesquisa do Datafolha. O que é que ocorreu a pesquisa do Datafolha? A pesquisa do Datafolha, ela, antes de ser divulgada, o que estava sendo debatido intensamente da mídia eram dois aspectos. Primeiro, erro da estratégia do ex-presidente Lula, e segundo, de que Bolsonaro estava crescendo eleitoralmente. Quando veio a pesquisa do Datafolha, qual foi o discurso preponderante? Que Lula pode ganhar a eleição no primeiro turno. Então, eu sou muito atento a essa mudança de discurso e vejo que isso não faz bem para a análise eleitoral. Por isso que, nesses anos todos, no desenvolvimento de pesquisas quantitativas e qualitativas, eu vejo que a pesquisa qualitativa ela exerce um papel fortemente complementar aos dados quantitativos. E especificamente por quê? Especificamente porque o dado quantitativo, para mim, ele caracteriza, ele diz a frequência, mas ele não diz o porquê. Ou seja, João come feijão todos os dias. Mas por que João come feijão todos os dias? Então, a frequência de quantas vezes João come feijão todos os dias, isso é um papel da pesquisa quantitativa. Mas por que João come feijão todos os dias, eu só consigo descobrir através da pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa, ela tem o objetivo fundamental de identificar os desejos, as emoções e os sentimentos dos eleitores, e principalmente as suas crenças. E eu sempre costumo dizer, se você consegue identificar os desejos dos eleitores, aquilo que emociona, ou seja, a sua narrativa emocional, os sentimentos que ele tem por alguma coisa e as suas crenças, você não necessariamente adquire condições de prever o resultado eleitoral e também de interpretar adequadamente e satisfatoriamente a intenção de voto ou outras questões trazidas pelas pesquisas quantitativas. Um exemplo muito claro. O eleitor de Bolsonaro, eu tenho detectado nas minhas pesquisas qualitativas no Nordeste, ele justifica a crise econômica e a reconhece. E como é que ele justifica a crise econômica? Ele diz que a culpa é da guerra e a culpa é da pandemia. Veja que o Datafolha trouxe o dado, olha, o voto econômico importa muito. O Datafolha trouxe esse dado ontem, por exemplo, mas ele não trouxe a quantitativa,
a explicação que eu acabei de trazer para vocês. Ou seja, o eleitor de Bolsonaro reconhece a crise econômica, mas também ele diz logo em seguida, a crença dele é que a guerra e a pandemia prejudicaram muito o presidente. Então, isso é um exemplo do porquê daquele número do Datafolha, mas que o Datafolha poderia ir além, através de quê? Da pesquisa qualitativa. Como a pesquisa é quantitativa, ele não mergulhou nas crenças, nos sentimentos, na narrativa do eleitor, para entender o que é a crise econômica para o eleitor do Lula e o que é a crise econômica para o eleitor bolsonarista. No caso do eleitor do Lula, o que o eleitor diz? A culpa é de Bolsonaro, sabemos que tem a guerra, mas veja a época de Lula. Então, o argumento do eleitor de Lula para com a crise econômica é de uma memória. Ele volta ao passado para dizer que o ambiente econômico brasileiro era muito melhor do que na época de Bolsonaro. Já o eleitor de Bolsonaro traz a guerra e a pandemia. Pois bem, quando nós falamos na pesquisa qualitativa, nós estamos buscando entender muito bem o cotidiano das pessoas. Estamos buscando desvendar como os indivíduos fabricam o seu cotidiano, no sentido de que eu estou ali mergulhado, entrevistando eleitores, e eles estão falando sobre sua vida, falando sobre suas dificuldades, sobre o medo do futuro, sobre o presente, sobre sua expectativa, sobre sua família, sobre sua ida ao supermercado, sobre a sua situação de estar desempregado. Veja que eu estou compreendendo o cotidiano dele, identificando os seus desejos, as suas crenças e emoções para com o evento. E como eu identifico? Quando eu peço para que o eleitor conte a sua história, quando eu peço para que o eleitor fale sobre determinados temas, como, por exemplo, olha, tudo bom? Boa noite. Nós vamos conversar um pouco durante uns 20 minutos, vamos conversar um pouco sobre o Brasil e o Ceará, e eu queria que você me falasse inicialmente como é que você vê hoje o Brasil em termos de desafios, de dificuldades, ou de oportunidades, ou de alegrias. Quais seus sentimentos hoje para com o Brasil? Por favor, fique à vontade. Então, ele começa a falar. À medida que ele vai falando, eu vou identificando crise, eu vou entender a explicação dele para a crise, eu vou entender como ele consegue conceber e explicar a inflação, eu consigo constatar quais são os problemas específicos do Estado e quais são os problemas específicos da nação. Enfim, eu mergulho no cotidiano do eleitor, eu mergulho na fala, nas crenças, nos sentimentos dos eleitores, e com isso eu vou tendo uma interpretação do seu cotidiano. Na pesquisa qualitativa, nós buscamos a lógica humana de pensar. A lógica humana de pensar. Isso, para mim, é fundamental. Por quê? Porque, por muito tempo, eu aprendi nos bancos universitários de que o eleitor era racional. Quando eu comecei a fazer pesquisa empírica, eu considerei tão absurda essa afirmação de que o eleitor era racional, e daí comecei a tentar verificar se o eleitor era racional. E o que eu descobri com a literatura, claro, e também com a tábula rasa, ou seja, mergulhando nos dados, que existe uma lógica humana própria. Os indivíduos, eles têm um modo de pensar próprio, eles têm um modo de entender muito particular. Então, eu dou um exemplo mais uma vez. Então, vamos supor, eu pergunto, para você existiu, você só tem 25 anos, você é um jovem, concluiu agora os estudos, para você existir um grande presidente da República, olha, eu só vivi um pouco, muito pouco, o governo de Lula, mas o povo fala que ele foi um bom presidente, ele deu oportunidades aos pobres. Agora, no segundo mandato desandou, segundo dizem, roubou muito. Mas entre um robô, ou entre o que rouba e faz, e um outro que não faz nada, é melhor que ficar com o que rouba e faz. Olha um exemplo de lógica humana. Está aí uma lógica humana. Eu não posso dar racionalidade a esse eleitor. Eu posso dar o quê? Emoção, sentimentos. E daí ele consegue explicar o porquê o seu voto. Porque eu poderia estar diante da seguinte premissa, que para mim é uma premissa falsa. A corrupção impacta ou não no voto do eleitor? Obviamente, se eu faço a pesquisa qualitativa e dentro desse universo eu descubro pessoas que têm esse pensamento, obviamente que a corrupção não impacta. O que impacta nele é uma lógica econômica. Daí vocês vão me dizer, mas aí tem uma racionalidade. Tem sim uma racionalidade.
Mas essa racionalidade ela precisa ser ampliada, teoricamente. Ou seja, a racionalidade é construída a partir de uma crença. E daí eu identifiquei a crença. Portanto, o voto ele tem uma lógica humana que você desvenda pela qualitativa. Portanto, o que é a pesquisa qualitativa? É quando deciframos o que leva, o que motiva a escolha do eleitor. O que motiva o eleitor a votar em Lula, o que motiva votar em Bolsonaro, o que motiva a reprovação do governo X, o que motiva a reprovação do governo A, o que permite o eleitor estar indeciso, por que o eleitor ainda não decidiu em quem votar para governador, por que as pesquisas de intenção de voto estimuladas permitem que você tenha 28%, 30% para um dado candidato, mas quando você vai para a qualitativa, majoritariamente os eleitores dizem que não tem candidato. Só falam em um candidato quando vocês o estimulam. É porque nós estamos procurando, através da metodologia qualitativa, o que condiciona, o que motiva, o que incentiva as escolhas dos eleitores. E como é que fazemos isso? Identificando os seus desejos, as suas emoções, os sentimentos e suas crenças. Bem, daí, quando você finda uma pesquisa qualitativa eleitoral, você tem quase que uma obrigação, João, Rodolfo, Romão e os demais, de identificar o estado emocional do eleitor. Ou seja, o eleitor está com raiva, o eleitor está com esperança, o eleitor está com medo, com alegria, quer mudança, tem o desejo de volta ao passado, quer o fim das brigas, está triste, está muito irritado, fala muito em renovação. Qual o estado emocional do eleitor? Então, esse é um papel fundamental da pesquisa qualitativa, você apresentar, a partir do relatório, o estado emocional do eleitor para você decifrar o que está por vir, para você fazer a previsão e, acima de tudo, entender o que aquela pesquisa quantitativa irá mostrar, porque daí é um ponto importante. Qualitativa não concorre com a quantitativa, elas são o quê? Complementares. Inclusive, ambas podem ser feitas conjuntamente. A pesquisa qualitativa ela pode ser feita de duas formas, através dos grupos focais e da entrevista em profundidade. Desde 2020, eu não faço mais grupos focais. Eu só faço entrevistas em profundidade. Por quê? Porque eu notei, desde 2010 que eu faço pesquisas qualitativas, uma questão bastante interessante. Nas eleições municipais, no grupo focal, onde eu tenho 8 a 10 pessoas participando, e daí o mediador ou eu mediano, eu encontro que, primeiro, uma pessoa que vem a despontar com suas ideias, silenciando os outros, porque as pessoas ficam envergonhadas. Segundo, em cidades pequenas ou médias, o eleitor tem medo de falar do gestor. Por quê? Porque tem medo de perder o emprego. E tem medo da fofoca após a pesquisa. O que significa isso? Dele dizer alguma coisa e amanhã a cidade toda está sabendo porque outras pessoas passaram a ouvir. Quando foi em 2018, o que eu constatei nas pesquisas para governos estaduais, na qualitativa de grupos focais? Que os eleitores estavam muito irritados um com o outro. Em particular, o óbvio, bolsonaristas versus lulistas. E isso gerava um conflito no grupo e eu perdia informação. E ao perder essa informação, eu não conseguia explicar como iria ocorrer a eleição ou identificar as causas do eleitor. Daí, a partir de 2020, eu passei a adotar a entrevista em profundidade. Ou seja, as entrevistas individuais. Embora o relatório, embora a segmentação, elas sejam semelhantes, a mesma de que os grupos focais. Então, se no grupos focais eu tenho segmentação por renda, por gênero, por profissão, por faixa etária, eu faço a mesma coisa com as entrevistas em profundidade. Porém, com as entrevistas em profundidade, eu fico sozinho com o eleitor. Ele não sofre nenhuma inibição, ele cria uma relação de confiança para comigo, e daí eu consigo mergulhar mais profundamente no que ele pensa, e ele conta suas histórias. Qual é o problema, a desvantagem da entrevista em profundidade e grupo focal? Tempo. Então, se você faz um grupo focal, por exemplo, em Pernambuco, uma grande pesquisa em Pernambuco de grupo focal, você consegue fazer em 72 horas, uma pesquisa qualitativa, entrevista em profundidade,
com 100 pessoas entrevistadas, 100 pessoas entrevistadas individualmente, você faz entre 4 a 5 dias. Então, ela é muito mais trabalhosa. Assim como é muito mais trabalhosa, você construir o relatório. Porque, apesar da entrevista ser individual, o relatório é coletivo. Eu não vou contar a história de um entrevistado, eu vou contar a história de vários entrevistados e, no relatório, trazer exemplos desses entrevistados, como eles se pronunciaram. Então, o relatório é muito mais denso e muito mais trabalhoso de ser construído do que os grupos focais. Porém, há a vantagem. Ao você criar intimidade com o eleitor, você mergulha profundamente naquilo que o eleitor pensa e seu relatório ele é muito mais o quê? Aprofundado e sofisticado no que condiz à sua capacidade de explicação do comportamento do eleitor e, acima de tudo, da conjuntura do ambiente eleitoral que esse eleitor está inserido. Pois bem, daqui eu construí um quadro aqui para vocês, onde eu mostro as vantagens e as desvantagens. Então, por exemplo, na entrevista em profundidade, eu tenho a ausência de inibição do entrevistado, é uma vantagem. Nos grupos focais, eu posso encontrar inibição, desvantagem. A intimidade é muito presente na entrevista em profundidade. No grupo focal, há uma pouca intimidade, isso é fato. O mediador não interage muito com a pessoa que está lá no grupo, porque são várias pessoas, não é a única pessoa. A interação é muito mais forte, só que no grupo focal a interação são com vários indivíduos, só que daí tem um problema da inibição. A entrevista em profundidade, o tempo é mais longo, em termos de conclusão da pesquisa como um todo, o grupo focal é mais rápido. É um menor custo a entrevista em profundidade, o grupo focal ela tem um maior custo. A dinâmica é a mesma. As pessoas entrevistadas são remuneradas e também são segmentados, como eu mostro aqui, por renda, religião, local de morada, faixa etária, gênero e profissão. Então, a segmentação é semelhante, é igual. A única diferença é que a entrevista é individual e o grupo focal ela é feita por grupo. Pois bem, uma questão interessantíssima que você busca muito na entrevista em profundidade, que é o que eu chamo de saturação empírica. O que é saturação empírica? Quando você identifica que as perguntas, que as respostas do seu roteiro de pesquisa, que neles estão incluídos, que nele estão incluídas perguntas, as respostas passam a ser semelhantes, isso significa que você encontrou a saturação empírica. A saturação empírica nada mais é o seguinte: você entrevistou 20 eleitores identificados com o presidente Bolsonaro. Desses 20, 16 justificam a guerra e a pandemia pela crise econômica. Você encontrou a saturação empírica, porque as pessoas não estão lhe dando mais informação. As informações estão sendo o quê? Repetidas. Você faz uma pesquisa no interior, numa cidade do interior, de 20 pessoas entrevistadas, você chega na 13ª, as pessoas dizem que o principal problema do município é a falta de um hospital. Você encontrou a saturação empírica. Então, quando você encontra a saturação empírica, já é chegada a hora de findar a pesquisa. Já é o momento de você reconhecer que o universo, não a amostra, que o universo escolhido por você, para tentar entender aquele eleitor segmentado, já é o suficiente. Lembrando que você não pode quantificar, mas você pode, no seu relatório, dizer o seguinte: pelos dados coletados, verifique que o prefeito ele é um prefeito de regular para bom. Obviamente que você pode fazer controle quantitativo disto, pedindo para os eleitores atribuírem nota para a administração. Ou você pode criar quadros de sentimentos, que é você citar frases, verbalizar frases para os eleitores e perguntar se ele concorda ou não. E depois você constrói um score. E ao construir esse score, você consegue, tanto não só a quantificação, mas também revelar o sentimento do eleitor e daí comprovar aquilo que você está dizendo pela pesquisa quantitativa. E um ponto importante: se você faz a qualitativa e detecta, por exemplo, que o principal problema da cidade é a falta de um hospital, e quando você faz a quantitativa, o principal problema da cidade é segurança, há algum erro, ou na sua amostra quantitativa, ou no seu trabalho de campo qualitativo. Por quê?
Nesses 15 anos de pesquisa, eu não me deparei com resultados diferentes. O resultado da qualitativa sempre está conjugando com o resultado da pesquisa quantitativa. Por isso que eu me sinto muito seguro quando eu faço, por exemplo, só uma pesquisa qualitativa, já para antecipar os resultados da quantitativa. Isso é muito comum, ou pela pressa da pessoa que está contratando a pesquisa, ou pela falta de recursos. E como eu vejo que a qualitativa é fundamental para a definição de uma estratégia, eu sempre sugiro, quando há escassez de recurso, que venha primeiro a qualitativa. Pois bem, então aqui está um exemplo de um roteiro de pesquisa. Então, aqui, toda pesquisa qualitativa ela obedece a um roteiro, que são perguntas pré-estabelecidas pelo mediador, mas isso não significa que, se o eleitor fala algo que você quer aprofundar e não estava no seu roteiro de pesquisa, você tem que aprofundar. Você pergunta, e como é isso? E como foi isso que você falou? E mais do que isso, Se na terceira pessoa entrevistada surge um fato novo, você sai perguntando a outros eleitores, ou seja, na pesquisa qualitativa, você tem um roteiro de pesquisa estabelecido, mas você pode ampliar no decorrer das entrevistas. Pois bem, João, desculpa a pressa, mas foi o respeito ao tempo. Então, muito obrigado. Ultrapassou um pouco só, mas nós vamos seguir adiante. E acho que você deu uma aula aí. Agora, a minha provocação, que vai ser na fase das perguntas, se você já tem o resultado de alguma visão desse cenário com essas pesquisas qualitativas, desse momento pós Simone Tebet, pós Datafolha. Isso aí eu vou lhe provocar depois do Maurício e do Rodolfo. Então, por favor, você pode encerrar o compartilhamento e vamos passar a palavra para Maurício Romão. Ok, Maurício? Nós não estamos escutando o Maurício, João. Pois bem, pronto. Agora eu acho que eu acertei aqui. Perfeito. Deixa eu fazer agora o share screen. Vamos ver se dá certo. Ok. Apareceu aí? Apareceu, Sem Maurício. dúvida. Aí agora o modo de apresentação, tá bom? Perfeito. Pronto. Bem, amigos, muito obrigado mais uma vez, João. É uma satisfação enorme estar com vocês no Instituto de Estudos e Pesquisa para o Fortalecimento da Democracia. E muito gratificado por verificar a presença aí sua, João, de Elimar, Rodolfo, Adriano, que são nossos debatedores de hoje, mais o Tarcísio e o nosso Sérgio Buarque também apareceu. Enfim, é um conjunto estritamente qualitativo, Elimar, que nos honra aí com suas participações, suas presenças. Bem, Adriano já colocou muito bem, a pesquisa qualitativa é um complemento fundamental para o entendimento da pesquisa quantitativa, que é essa sobre a qual eu vou me debruçar mais um pouco. Como da outra vez, eu faço um breve resumo sobre os achados mais recentes, inclusive pesquisas de ontem, por exemplo, e teço algumas considerações mais à frente. A ideia é que deixar essa apresentação para vocês, de sorte que depois, num momento oportuno, possam aprofundar um pouco os seus achados, né? Mas os dados mais recentes são esses que estão aí. São 15 pesquisas, 3, 6, 9, 12, 15 já realizadas até ontem. A última foi do FSB. Já aumentando um pouquinho, porque em abril tivemos 11 ou 12. E o que a gente verifica, esse quadro aí,
Lula sempre destacadamente na liderança, Bolsonaro atrás, e o conjunto aí do centro democrático um pouco encolhido, situando-se na casa aí dos 14%, que não difere da pesquisa de abril. O diferencial pequeno, mas de importância estratégica, Lula teve um pequeno aumento aí dos seus quantitativos, da intenção de voto para ele, e Bolsonaro, que vinha num crescendo, vocês vão ver no quadro seguinte, de repente ele deu uma paradazinha relativamente ao mês de abril, né? Houve uma estagnação. Depois vocês veem esses números com mais vagar, aqui tem todos os quadros, a data, aqui é uma sequência do trabalho de campo, né? O tamanho da amostra, a margem de erro, a modalidade se telefônica ou presencial, nós não temos ainda ninguém aí fazendo pela internet. O quadro de baixo chama a atenção porque as pesquisas elas têm um diferencial relativamente grande atualmente de achados, né? A discrepância é muito grande, chama a atenção da população, cria um pouco de confusão. Por exemplo, nós temos diferenças entre Lula e Bolsonaro da ordem de 5, 4,8% em determinadas pesquisas, e uma, como essa do Datafolha, chegou a 21% de diferença, né? Então, isso cria um ambiente de insegurança nos eleitores, não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas nós outros temos uma compreensão de que, obviamente, as metodologias das pesquisas são diferentes, e isso enseja uma abordagem diferenciada de cada uma, e seria de estranhar que seus números não diferissem. Entretanto, uma interpretação mais elástica é a de que é o seguinte: se todas as pesquisas estão dando um resultado determinado, embora diferente numericamente, se tem apresentado uma mesma tendência, então, muito certamente, ou muito possivelmente, esse deve ser o pensamento expresso pela população. Ou seja, a gente sai do campo individual de uma pesquisa isolada, como o Adriano chegou a citar, e vai para o conjunto das pesquisas, né? Então, essas diferenças aqui se enquadram nessa filosofia, né? São diferentes porque os institutos são diferentes, chama a atenção alguns números muito diferentes, mas é difícil você identificar exatamente o ocorrido, e temos essa abordagem mais elástica. O que houve em abril, essas diferenças foram de 9,3 pontos de percentagem entre as duas lideranças, em termos de intenção de voto, e agora, em maio, está um pouco acima de 10%. Bom, aqui é um quadro mais genérico e mais simples. Ele mostra as médias mensais dessas pesquisas todas. Hoje nós temos, para esse ano, 55 pesquisas. Lula mantém-se aí em torno de 42%, 43%, e Bolsonaro vinha num crescendo e teve um arrefecimentozinho agora em abril e maio, e a diferença entre os dois está na ordem aí de um pouco acima de 10 pontos de percentagem, né? Se a gente for fazer para essas mesmas pesquisas de janeiro até agora um gráfico com todas as 55 pesquisas, nós vamos ver alguma coisa assim, com Lula com um crescimento discreto aqui na sua tendência, sua reta de tendência, com um coeficiente angular um pouco acima de zero, e Bolsonaro com um coeficiente angular um pouco mais robusto, mas ainda assim não tanto a ponto de encetar uma mudança próxima, né? Conforme ficou até aventado por alguns de que haveria eventualmente uma reversão entre maio e junho nas posições dos líderes, né? Isso, o gráfico e os números não apontam para essa possibilidade. Um quadro interessante aqui diz respeito à comparação entre a votação de Lula, as intenções de voto de Lula, e as intenções de voto de todos os outros pré-candidatos, né? Lula versus os demais.
E dentre as 15 pesquisas realizadas, 3 delas sinalizaram que, eventualmente, poderia haver o encerramento do pleito aí no primeiro turno. As demais apontam para o segundo turno, ou seja, quando a votação dos demais concorrentes a votação está acima da votação de Lula, né? Em abril, esse número andava aí pela casa de 41,9% para Lula e 47,4% para os demais, também sinalizando um eventual segundo turno. Mas vejam, e a Adriana chama sempre a atenção disso, até pelo seu interesse particular na questão qualitativa, de que isso é um dado, é a evidência empírica numérica, né? É o mundo linear do número, né? Mas, por trás disso, há esses sentimentos, essas manifestações próprias dos eleitores, captados aí pela pesquisa qualitativa, e que podem suscitar uma interpretação diversa, de que, olha, tudo bem, numericamente está assim, mas a dinâmica social está apontando um eventual, chamemos assim, voto útil. O pessoal sai de Ciro Gomes e vai para Lula, que já está mostrado aí que cerca de 2/3 dos votos de Ciro eventualmente poderão migrar para Lula no caso de uma desistência. Então, são dados que tornam o ambiente meio incerto. Então, hoje nós temos uma grande parte da evidência empírica apontando para o segundo turno, entretanto, é preciso uma cautela muito grande nessa interpretação. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais na frente. Agora, apenas uma simples comparação entre as intenções de votos que vocês viram lá naquelas médias, estão aí, de Bolsonaro, e a avaliação positiva do governo, que, traduzido naquela famosa pergunta lá do ótimo e bom, né? A famosa resposta de ótimo e bom, que dá um crescimento leve, porém até de certa expressão, de janeiro para cá, mostrando que os eleitores estão mais, chamemos assim, condescendentes com o governo. Mas quando eu juntei as duas manifestações, o meu interesse foi chamar a atenção para o seguinte: observem que as intenções de voto são sistematicamente maiores do que a avaliação positiva de governo. Isso não é incomum, absolutamente, mas no caso específico de Bolsonaro, é bom que a gente tenha uma interpretação mais à parte, né? Mais, chamemos assim, diferenciada, porque Bolsonaro representa, na verdade, um movimento, né? E esse movimento está muito bem expresso aqui, onde os seus eleitores, os que o aprovam, que gostam dele, são mais aderentes a ele do que a entrega que ele faz em termos de realizações governamentais. Então, isso dá um pouco de ideia da força do movimento, que encarna a onda mais conservadora, né? Não conservadora no sentido anglo-saxão, que é bem delineada, bem estruturada, bem pacata, né? Mas uma onda um pouco mais ativa, né? Não chega a ser fanática do ponto de vista fundamentalista, mas uma onda que envolve muitos aderentes, né? E o próprio governo, a própria nação, se o parlamento, por exemplo, expressa o quadro de conservadorismo da nação, está muito bem posto, porque eu mesmo fiz essas averiguações pacientemente. Dos 513 deputados federais, 70 e tantos por cento, agora esqueci os números, 70, é tudo acima de 70 e tantos por cento estão em partidos chamados de direita ou de centro-direita. Dos 1.054 deputados estaduais no Brasil todo, nas Assembleias Legislativas e na Câmara do Distrito Federal, 70 e tantos por cento estão em partidos de direita ou de centro-direita. E os 58 mil vereadores, eu tirei tudo isso do TSE, os 58 mil vereadores se enquadram também em 70 e tantos por cento em partidos com essa confecção ideológica, apesar dessa situação amorfa, né, indefinida dos partidos brasileiros, diferentemente do que a gente vê
na situação programática ideológica dos partidos europeus, como a gente está acostumado a ver. Bom, então isso gera aí, eu estou correndo um pouquinho para a gente não perder tempo aqui, isso aqui eu faço um resumo do que a gente viu. Não quis poluir a apresentação com outros dados, mas pelo que a gente viu, já dá para ver que Lula continua liderando incontestantemente, com um crescimento ligeiro, recente, agora em março e abril, em abril e particularmente em maio, as pesquisas mostraram isso. Bolsonaro vinha num crescente desde janeiro, deu uma estacionada em abril, maio, né? Abril e maio praticamente ele não teve variação para cima, mas naturalmente, em função da grande diferença que havia antes, há uma diminuição clara de diferença média de intenções de voto entre os dois líderes, os dois contendores principais. Não há indicativos de virada, conforme se suscitou. Há uma maior probabilidade de haver segundo turno, porém, aí não precisa repetir o que a gente já disse antes, a terceira via se debate aí numa situação de pouca expressão numérica, ainda situada no total, com votações na casa dos 14%. Né? A avaliação do governo tem melhorado aí de janeiro a maio, um pouco mais do que discretamente, mas tem melhorado. E a gente se depara com essa questão da polarização. Né? A polarização está sendo detectada, seja pela relação espontânea estimulada, que já está bastante elevada e não é comum, somente nos estertores das eleições aqui a relação espontânea e estimulada ficam próximas uma da outra. A alta certeza de voto que os eleitores têm manifestado pelas duas postulações é outro indicativo de polarização, que está forte, e o fato de a terceira via estar inexpressiva. Então, mais de 70% das intenções de votos hoje estão direcionadas para os dois contendores principais. Né? Então, aparentemente, há uma polarização cada vez mais consolidada. Eu vou tecer uma consideraçãozinha mais na frente sobre essa questão que eu acho muito relevante. E gostaria de mostrar aqui algum ambiente de incerteza que permeia a nossa atual situação, né? E gera perspectivas que precisam ser, chamemos assim, ratificadas mais à frente. Né? Por exemplo, o que é que a gente observou agora na pesquisa do Datafolha? 20% dos eleitores de Bolsonaro optam por Lula, caso não votem no atual presidente. Então, vocês vejam, 1 em cada 5 eleitores de Bolsonaro pode simplesmente passar para Lula. 17% dessa mesma situação quando se refere a Lula. Pode passar para Bolsonaro. Isso é o que nós chamamos de comportamento errático do eleitor. Aquele eleitor indecifrável, despolitizado, descompromissado, sem lealdade, como diz o Fernando Schuller, sem lealdade partidária nem ideológica. E ainda a gente caminhando por aqui vê que 57% dos candidatos que votam no candidato escolhido por ele, eleitor, é porque achou que esse candidato é o ideal. 57% acham isso. Eu escolhi fulano porque ele é o meu candidato ideal. Entretanto, 42% votam no candidato escolhido porque não há opção melhor. Isso é um retrato de ainda um ambiente, uma ambiência de incerteza, né, que pode eventualmente suscitar mudanças mais à frente, talvez inesperadas. Né? Outra situação, 68% já decidiram seu voto. A pesquisa do IPESC, essa agora junto com o Datafolha. Mas 32% ainda não. Então, você tem aí um terço que está, né, à procura de algo para assentar sua decisão e, eventualmente, sua decisão de voto, porque, por enquanto, nós estamos com intenção de voto. Decisão de voto é outra coisa completamente diferente, tem a ver todo com essa ambiência. Né? Por que você está indeciso? Perguntou o Datafolha. 86% acham que é cedo para decidir e estão se informando. Então,
a pré-campanha, né, que é característica do momento, permite, favorece um quadro de informações que o eleitor vai incorporando, solidificando, triturando, né, fazendo um mapeamento mental dos acontecimentos para, eventualmente, fazer uma definição de voto mais à frente. As espontâneas, tanto o Datafolha como o IPESP, são essas últimas, mostram que entre 1/3 e 20, 1/3 e 1/4, né, ainda estão indecisos, e isso cria essa ambiência que eu falei. Aqui desse quadrinho ao lado, eu apenas reproduzo o que tratei aqui. O comportamento do eleitor, a gente não sabe o que é que vai acontecer exatamente por conta dessa moldura líquida dele, né, fluida dele. A volatilidade do voto, essa tendência do eleitor se decidir mais no fim da eleição, às vezes no dia da eleição, também dá gás a essa incerteza. O caráter facultativo do voto, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o grande problema das pesquisas lá, é saber quem é que vai votar e quem não vai. Mas aí você pergunta para o sujeito, meu amigo, você vai votar? Esse ano, vou. Pronto, aí então você pode ser pesquisado. Aí faz uma pergunta para ele. Quando chega na hora do vamos ver, ele não foi votar. Isso dá, sabe quanto? 30%, 25% nos Estados Unidos. Então, porque lá o voto é facultativo. Aqui é facultativo também, porque a obrigatoriedade não enseja uma penalidade que suscite o eleitor se obrigar a ir votar. A penalidade é mínima, pequena, então ele não vai. Aí outro problema nosso que nós temos na pesquisa, você pergunta aos eleitores, meu amigo, você vai votar em quem, como é que está, tal. Aí ele responde. Quando chega no dia, ele não vai responder. Então, aquela pergunta que ele respondeu não vale nada. Então, esse caráter facultativo é ruim para a gente. Ondas de opinião, já da outra vez, João, se você lembra bem, a gente falou sobre isso aqui, né? Essas ondas de opinião que podem eventualmente acontecer, e já aconteceu no passado. É outro, chamemos assim, ambiente de incerteza. O voto útil, né, que aqui se prega, né, quando você está no final ali verificando que seu candidato não vai estar entre os primeiros, você se muda rapidinho para o que tem mais chance. É uma possibilidade. E essas circunstâncias que eu vou tratar é o próximo quadro, e a fase atual é uma fase de pré-campanha, ela está se iniciando. As convenções serão do dia 20 ao dia 20 de julho ao 5 de agosto. Né? 8 pré-candidatos já desistiram. Agora tem a ascensão eventual de Simone. Então, tudo isso é a pré-campanha que está valendo. E tem esse quadrinho aqui que, do jeito que as coisas estão indo, nós estamos fadados realmente à chamada escolha de rejeições. Se essa polarização se assentar, se a terceira via não vingar, então nós vamos ficar fazendo escolha de rejeições. É o antibolsonarismo versus o antipetismo. Mas tem um quadro que eu gostaria de mostrar para vocês para colocar mais lenha nessa fogueira da indecisão, do ambiente. Adriano gosta de falar muito que essa eleição não é normal, é atípica. E foi com essas mesmas palavras que João Rego abriu o nosso debate de hoje para o YouTube e para nós outros aqui, dizendo essas mesmas coisas. Então, você tem aí um conjunto de situações que não nos permitem ter muita segurança sobre os acontecimentos que vão se projetar mais à frente. Né? Temos a questão da economia do lado micro, do lado macro, os flertes com o autoritarismo, essas ameaças à democracia, o antagonismo político que a gente está vivenciando, a sociedade totalmente dividida, a superposição de crises, a Ucrânia como um vetor geopolítico e geoeconômico de importância que pode interferir nas coisas, a ausência de proposta dos candidatos, a volatilidade do voto, a volatilidade do eleitor, enfim, temos aí todo esse conjunto. E, para encerrar, eu gostaria de tratar com vocês dessa situação aqui. Isso aqui é um quadro que
sintetiza uma ideia de que polarização é uma questão internacional vivenciada em todos os países do mundo e não tem nenhum problema como temos problemas como a polarização tem aqui no Brasil. Basta dizer que no Chile agora as manifestações de junho de 2013 aqui, lá foram as de novembro de 2019. Causaram tanta comoção que o pessoal se obrigou a rever a Constituição, que é do tempo da ditadura, e já foi feito o primeiro esboço dessa Constituição, o primeiro desenho, a primeira versão, e foi jogada na sociedade. Está um tumulto, porque os da direita se sentiram desprestigiados, não foram ouvidos, os da esquerda dizem a mesma coisa, então lá a polarização está latente. Aqui nós temos o famoso Partido Socialista da Espanha versus o PP, que todo mundo conhece, na Alemanha, o Partido da Social Democracia contra a União Cívica Democrática, enfim, são partidos que se situam em espectros de centro-direita e centro-esquerda e se polarizam, via de regra, quase toda eleição. Reino Unido, Partido Trabalhador versus Conservador, Estados Unidos, Democrata versus os republicanos, no Brasil, PT versus PSDB, com a qual polarização a gente estava acostumado. Mas era uma polarização que envolvia grandes diferenças de entendimento da situação política e econômica, porque são divergências que se perpetuaram ao longo do tempo, mas era uma convivência respeituosa que dava para se entender no campo cultural, moral, havia espaço para o diálogo, eventualmente até para uma concertação, né? E essas variantes brasileiras da social-democracia não estão mais digladiando, mas levaram a uma situação que hoje temos uma polarização que não é a polarização que a gente quer. A polarização de hoje é uma polarização que empobrece o debate, é uma polarização que não traz resultados, não há agenda, não há proposta. A interdição do diálogo é patente, né? Os lados se veem superiores aos demais e atribuem valores, juízos de valores negativos para os seus concorrentes, né? Não há espaço para refutação racional, até porque todo o processo vive de teoria conspiratória, de chamemos assim, ideias fixas, né? Então, é isso que está acontecendo. Eu acho que nós temos aí desenvolvido essa pós-verdade, essa valorização de crenças pessoais e emoções, né, no lugar do real. Não há como refutar demonstrações, porque a postulação inicial, a premissa, já é falsa, já é idílica, não tem sustentação. Então, nós estamos num momento, João, de grande perplexidade. Nós estamos com a perspectiva de escolher entre negativos, de escolher entre rejeições, né? E, ademais, sem poder restaurar a paz da nossa convivência, seja na nossa casa, você mesmo deu um depoimento da sua família, seja no nosso trabalho, seja em todo lugar. O que nós estamos precisando é a paz da convivência. E nós não vamos ter isso com esse desenho de polarização que nós temos aqui no Brasil. É isso. Desculpe o tempo aí, eu não sei se foi muito... Perfeito. Você realmente coloca muito bem. Eu estava vendo essa colocação da escolha por rejeição, e é exatamente aí onde o Baleia Rossi coloca que a Tebet vai explorar. Ou seja, aquele que está preso ao voto de Bolsonaro porque rejeita Lula e vice-versa. Ele acredita que ela pode surgir como uma alternativa para isso. Mas vamos passar a palavra para Rodolfo, do Poder 360, que tem as informações aí também, e vai enriquecer o nosso debate. Maurício, se eu puder encerrar o share screen, eu agradeço.
Muito obrigado, desculpe. Ok, Rodolfo, com Vamos a lá. palavra. Obrigado, João. E só queria começar agradecendo ao professor Adriano pelo aquilo que ele falou no começo, porque hoje o UOL amanheceu o dia com uma invenção de um selo de confiabilidade das pesquisas que assim ninguém entendeu e gerou uma grande polêmica. E agora à noite a ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, divulgou uma nota de repúdio, mas que não é assim, esse selo do UOL não era um ataque só ao Poder Data, mas foi uma invenção de criar uma maneira de tentar distinguir institutos, mas sem nenhum, aparentemente sem nenhum critério, sem nenhuma transparência sobre como é que eles chegaram nessa decisão de dizer que um instituto é mais confiável do que outro. E, enfim, foi basicamente ao que o professor Adriano se referia. E, assim, eu não preparei, obviamente, nenhum material, relatório para apresentar, que eu acho que eu tenho muito mais a comentar alguns pontos, até porque seria complicado vir depois do Maurício com pontos, depois que o Romão resume tudo, de várias pesquisas, e, assim, sinceramente, até foi uma conversa que eu tive com um repórter do Poder, antes da gente começar a divulgar a pesquisa, que, assim, o cenário tá tão cristalizado, tá tão consolidado, assim, as mudanças são tão marginais que é difícil a gente hoje pegar assim vários pontos para poder distinguir o que é que mudou entre 2 semanas atrás e hoje, porque assim, só quando a gente de fato mergulha assim muito profundamente nas pesquisas que a gente vai achar algumas distinções. E já aproveitando assim um pouco do que o Maurício falou sobre essa coisa da polarização de como era antes e como é que está virando hoje, tem um texto muito bom que saiu na New Yorker, eu acho que no mês passado, se não me engano, de um autor, eu acho que é Jonathan Haidt, e ele escrevendo sobre, assim, fazendo uma reflexão nos tempos modernos, a partir da questão da Torre de Babel, como, sei lá, se a gente voltar assim, uns 6, 8, 10 anos atrás, como a sociedade tinha algum senso de realidade compartilhada, se todo mundo chegava em casa à noite, via no Nacional, você via a novela das 8 da Globo, as pessoas tinham, assim, liam um jornal, então a gente tinha algum senso de realidade compartilhada que gerava politicamente uma possibilidade de uma convivência um pouco mais pacífica. No entanto, hoje, e acho que cada vez mais, assim, acho que e essa vai ser provavelmente a primeira eleição presidencial com isso, assim, de uma maneira muito explícita, você tem grupos que vivem realidades totalmente diferentes. Então, assim, a pessoa assim que vota no Bolsonaro, que aprova o Bolsonaro, ela vive imersa em um ambiente de opinião, de comunicação totalmente diferente da pessoa que vota no Lula, que se diz de esquerda, que se diz anti-Bolsonaro, pró-vacina. Isso assim não é algo só político, é algo que entra em todas as esferas da vida, desde a política até a saúde, até o site que a pessoa lê, até o aplicativo que ela usa de mensagem, se é o WhatsApp ou o Telegram, a rádio que ela vê, a TV a cabo, o carro que dirige, a loja que vai, a hamburgueria que vai. Então, isso assim, não é algo só político, é uma diferença social que penetra em todos os âmbitos da sociedade. E já agora, entrando um pouco mais na questão de pesquisas, assim, eu acho que os pontos que o Maurício Romão identificou, assim, agregando as pesquisas são muito precisos, a gente vê isso muito claramente no Poder Data, e a gente também, como o professor Adriano colocou, a gente vai na semana que vem, a 57ª rodada de pesquisa seguida. Então, a gente vem fazendo pesquisas a cada 2 semanas desde 2020. Desde que começou a pandemia, a gente vem medindo assim, com frequência a opinião pública, não só eleitoralmente, mas sobre diversos temas. E aí, assim, um ponto específico que vem me chamando bastante a atenção nas pesquisas, não só do Poder Data, mas de outros institutos também, não é nem um paradoxo, mas uma diferença entre as questões econômicas e as questões de identidade, de como as pessoas se veem. Assim, a gente vê que a questão econômica ela é preponderante, sim, mas ela só é assim influente de uma maneira decisiva na
na parte mais baixa da pirâmide social, entre quem não tem renda fixa e entre quem tem menos escolaridade. Quando a gente passa a ver as pesquisas com um olhar mais para a parte mais alta da pirâmide, as questões de identidade que parecem ter um fator muito mais decisivo do que só a economia. Assim, claro que isso por uma razão matemática mesmo, porque a inflação, o desemprego pesa muito mais entre quem não tem renda do que entre quem de fato tem alguma renda para se sustentar, mas mostra que não é só a economia que decide o voto, como um teorema do eleitor racional pode determinar. Tem uma questão identitária, de valor, de projeto de país e de projeto de sociedade que impacta bastante, mas claro que esse impacto é diferente dependendo de onde cada pessoa vai estar na pirâmide social, né? E eu acho que, assim, claramente o que a gente vê nos números é que o Bolsonaro ele veio crescendo do final de dezembro até ali um pouco no final de março, um pouquinho no começo de abril, e depois meio que estagnou, assim, parou. E isso coincide justamente com uma questão assim econômica. Eu acho que o PIB teve um crescimento relativamente forte no primeiro trimestre, depois a gente vê pelas medidas de alta frequência que a economia vem parando, vem desandando e a inflação segue alta e segue resiliente. E eu acho que um ponto importante de se observar nas pesquisas também é a questão geográfica. Eu acho que, assim, claramente o Nordeste vai dar uma margem muito ampla para Bolsonaro, o Centro-Oeste e o Nordeste vai dar uma margem muito ampla para o Lula. Eu acho que o Sul, Centro-Oeste e o Norte também vão dar uma margem de vitória boa para o Bolsonaro, embora o Centro-Oeste eu assim quero ver com um pouco mais de detalhe, porque tem uma diferença grande assim, entre Brasília, o entorno de Brasília, Goiás, alguns números que eu vi assim, de pesquisas que não foram divulgadas, mas assim, é até engraçado que em Goiás, nas pesquisas que eu vi, assim, mais de uma, de outros institutos, não do Poder Data, tem um pouco de vantagem para o Lula. Assim. Já Mato Grosso do Sul, o Bolsonaro bem à frente. Brasília, mais Bolsonaro. Mas eu acho que o Sudeste é que vai ser assim, uma região decisiva para essa eleição, não só, obviamente, pelo tamanho, pelo peso populacional do Sudeste, mas por causa de toda a construção política assim, em Minas Gerais, aqui onde eu moro, em São Paulo, no Rio de Janeiro, são todos estados que estão muito abertos. Assim, você tem em Minas Gerais um candidato do PSD, de dado que acabou de fechar com Lula, mas ainda não é um candidato que está atrás nas pesquisas em relação ao governador, que é do Novo, que teoricamente é mais bolsonarista, mas não quer um apoio claro, assim, aberto a Bolsonaro. Não tá muito claro como é que isso vai se desenrolar. Aqui em São Paulo também tá um cenário muito aberto com o Haddad, com o Márcio França, com o Tarcísio, com o Rodrigo Garcia. Então, assim, vai ter muito espaço para esse jogo se desenvolver. No Rio de Janeiro também você tem o atual governador Cláudio Castro, que é próximo do Bolsonaro, mas também não é uma coisa assim, uma aliança decisiva, fechada. E as possibilidades de candidatura tanto do PSD de dado com o Felipe Santa Cruz, que tem o apoio do prefeito do Rio, a candidatura do Marcelo Freixo, que não se sabe ainda como é que isso vai desenrolar, e pode ser um fator decisivo para a eleição presidencial, essa questão da geografia do voto e como é que isso vai implicar no cenário nacional como um todo. E assim, em relação à terceira via, eu acho assim, muito difícil que realmente se torne competitiva, porque acho que eu já tinha colocado isso na nossa conversa passada, que assim, eles seguem sem ter espaço político. Na hora que a gente vê e tenta fazer um cálculo assim, qual o percentual de eleitores que rejeitam ao mesmo tempo Lula e Bolsonaro? Esse número não passa de 15% em nenhuma pesquisa que a gente vê. Então, assim, é muito difícil, assim, não existe espaço político hoje colocado para uma terceira via. O segundo ponto é que também não existe coordenação política para a terceira via se consolidasse de maneira competitiva, porque o União Brasil, que é o maior partido que tem nessa possível terceira via, está lançando hoje, agora à noite, começou agora o evento, o lançamento da candidatura do Bivar à presidência.
e era o partido que tem mais recurso, que tem mais tempo de TV, teria mais capacidade de fazer uma terceira via engatar. O próprio PSDB, que a gente teve essa mudança do João Dória, de tirar a candidatura, a saída dele do cenário não mudou praticamente nada, assim, em termos práticos das pesquisas. E nem está claro que o PSDB vai apoiar a Simone Tebet. E também não está claro que o MDB vai deixar a Tebet ser candidato. Então, assim, não tem espaço político e não há também assim, uma coordenação clara para uma terceira via virar competitiva ao longo da eleição. Então, acho que essa é uma possibilidade muito improvável de ocorrer ao longo da eleição. E, assim, obviamente, o que a gente vê em todas as pesquisas é uma liderança do Lula, clara. A gente tem aí diferenças em relação a essa margem de liderança do Lula, se são os 21 pontos percentuais que o Datafolha coloca, ou se é algo mais próximo da média ali entre 8 e 10 pontos, ou se é algo ali mais próximo da Paraná Pesquisas ou do Ranking Brasil, que é de 5 pontos, praticamente um empate técnico. Eu acho que assim a gente também tem que ter quando trabalha com pesquisa, tem que ser muito humilde assim e ter muito menos certeza, trabalhar com muito mais interrogação do que exclamação, porque assim a gente tem que considerar a possibilidade de quem faz pesquisa telefônica não que seja uma manipulação, mas existe a possibilidade da própria telefônica ter uma capacidade maior de captar o voto bolsonarista, o que implica nessa diferença menor em relação a Lula e Bolsonaro, ou, por outro lado, num viés da casa, assim, um house effect das pesquisas domiciliares e face a face, de não conseguir pegar tanto o voto trabalho de comunicação desse grupo bolsonarista, de ser contra a pesquisa, de ser contra especificamente o Datafolha, e simplesmente o Datafolha não conseguir chegar nesse voto e isso refletir no resultado da pesquisa. Então, assim, eu não estou querendo atacar nem falar mal de uma pesquisa, é muito mais colocar questionamentos que são válidos para quem quer, de fato, analisar o cenário e levar isso em consideração, porque isso assim é algo que traz mais incerteza, como o Maurício colocou, para como a gente pensa o cenário como um todo, né? Então a gente tem que ter muita cautela na hora de ver esses números, e o próprio número do Poder Data, a gente sempre tem que olhar assim com uma lente muito precisa para entender esses viés e as incertezas que podem vir da análise e pesquisa, porque a gente só está vendo um ponto de vista, né? E claro que sempre é melhor a gente ter muito mais pesquisa, melhor, e essa eleição também está sendo diferente, porque a gente tem muita pesquisa para analisar quase todo dia, a gente acorda com um relatório novo para ver, para refletir, para ler o questionário, para ver os dados, então isso é muito positivo. E acho que assim, daqui para frente, próxima semana já devem ter poucas mudanças, porque o voto, como já falei, já está muito consolidado, e aí a partir do final de julho, depois das convenções, e ali em agosto, quando começar a propaganda legal, eleitoral, de fato, na TV, na rua, acho que podendo, de fato, dizerem que são candidatos, e aí isso vai poder mudar um pouco, mas, por enquanto, eu acho que a tendência é de estabilidade no cenário. E isso é um pouco dos pontos que eu queria destacar aqui para a gente, ao longo das perguntas, e destrinchando um pouco mais. Perfeito, Rodolfo. Muito bom, muito obrigado. Eu vou abrir agora para as perguntas. Até então, eu estava deixando todo mundo no mudo para não atrapalhar o palestrante, mas estamos abertos aí para quem quiser fazer sua intervenção, sua pergunta. Deixa eu abrir aqui. Minha tendência ao ver os dados é que, além da consolidação das posições, tem um espaçozinho que Maurício mostrou quando ele diz que 42% votam no que escolheu porque não tem opção melhor e 32% ainda não decidiram em quem votar. Isso, para mim, dá a impressão de que tem espaço para novas candidaturas. Qual é o problema que eu vejo? E aí era importante até que eu vi Adriano, é que
Eu me lembro, Maurício, de uma discussão que a gente teve lá no IPESP, eu dizia assim, ó, o eleitor, na média, ele vai votar em quem tiver a proposta mais simples, de efeito mais rápido e de custo nenhum. Ou seja, teria espaço para entrar nesse 42% se fosse um populista. É uma realidade diferente, mas estava acompanhando a eleição agora na Colômbia. Vocês viram que tinha um candidato com uma posição muito consolidada, que era o Petros, lá na frente, né? E tinha um correndo próximo, que é um candidato do governo, e, de repente, veio um cara por fora. Eu acho que um mês atrás ele era terceiro ou quarto lugar, e, de repente, aparece com 28%. O que é que ele trouxe de novo? Aparentemente, nada. Foi exatamente esse discurso populista, né, falando coisas muito simples. A realidade, a problemática é altamente complexa, mas o eleitor quer soluções simples, rápidas, que resolvam no dia seguinte. E, por isso, Bolsa Família, o Auxílio Brasil tem um peso importante, né? Então, eu continuo dizendo que, para declarar meu voto, que estou apostando em Simone Tebet, precisamente porque eu acho que no primeiro turno é preciso que tenha alguém trazendo ideias para discutir, porque se ficar Lula e Bolsonaro, vai ser fascista de um lado e ladrão do outro. Terminando isso, eu queria consultar vocês, fazer uma pergunta. Eu falei e queria fazer uma pergunta. Eu não vi ninguém falando em Ciro Gomes, nem Rodolfo, nem Maurício falaram em Ciro Gomes. Veja, Ciro Gomes, do meu ponto de vista, tem uma posição, em termos de proposta de economia, que é muito próxima de Lula, se não for mais radical em termos de ortodoxia. Só que ele diz, ele explicita. Lula não diz, mas vai soltando, né? Vai soltando flashes. E os flashes dele são todos no sentido também de acabar o teto de gasto, rever a reforma trabalhista, reverter a privatização que estaria em curso da Eletrobras. Por exemplo, a posição dele é pouco isso. Embora ele tenha dito já naquela entrevista dele no Time que não ia dizer qual era a proposta econômica dele agora, só quando estivesse no poder, que é brincadeira, né? Você dizer, não, quando eu chegar lá, eu digo o que é que eu vou fazer. Enfim, aí fica a pergunta, mas Ciro Gomes tem espaço, imaginando que não começamos ainda campanha, televisão, rádio, debates, ele está numa ofensiva na rede social muito grande, muito voltado para jovens, ele aparece muito, de vez em quando vejo aquelas falas dele, se comunica muito bem, embora as propostas dele sejam bastante parecidas com Lula, né? Não tem muita diferença entre a proposta. Não por acaso, não sei se eu entendi bem, 2/3 dos eleitores deles iriam para Lula caso ele não fosse candidato. Eu queria um pouco ver vocês de que perspectiva Ciro teria nesse espaço. Ele foi perdendo força, ele chegou a estar lá um pouco acima de 10, né, com 2 dígitos, agora está aí 7, 8. Bom, essa é a pergunta. Ciro. Zé Arlindo, vamos fazer a segunda pergunta de Zé Arlindo e depois vocês respondem. Bom, tem uma primeira questão é sobre esta distinção que o Adriano faz entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Eu não vou entrar, porque realmente eu não entendi o que Adriano disse. Aliás, a minha percepção teórica fica muito aquém do que ele está propondo. Eu não entendo. Eu me acostumei no mundo todo, quando ele diz assim, eu não gosto daquele termo. Nas condições atuais, ou quando toda a pesquisa diz, o Y diz, o laboratório latino-americano diz, eu não entendi. Mas eu não entendi, mas não quero perguntar, porque eu acho que é minha incompreensão teórica desse avanço que o Adriano está dando em matéria de pesquisa. Evidentemente que pesquisa qualitativa se faz muito para, inclusive, melhorar o programa de governo, vai para uma região, para o São Francisco, e vê lá o sentimento de um
ou de um grupo amostral, ou de um bom jornalista que faça alguns interrogatórios. Tem um problema com pesquisa qualitativa, que eu não quero nem que o Adriano responda, é como é que você... Eu nunca vi divulgar a pesquisa qualitativa. Pela pesquisa qualitativa que eu fiz, isso não existe, né? O mundo todo consagra um método, não adianta inventar. Bom, mas isso aí eu reconheço que é falta de leitura minha sobre o fenômeno. Bom, agora, a eleição, Maurício, gosto muito dessa painel que o Maurício faz e do levantamento das grandes tendências que o Maurício faz. Só uma coisa, a eleição ela não é atípica. Ela não é atípica. O Lavareda faz duas distinções, eleições críticas e eleições normais. A eleição crítica é quando o protagonista principal ele rompe com tudo que está aí. Então, na democratização para cá, você tem duas eleições críticas. A do Collor e a do próprio Bolsonaro, 88. Que é o protagonista principal, quer dizer, o Collor, ele dizia, eu quero romper com esse sistema. O Bolsonaro também dizia, na eleição convencional, os candidatos se comportam, principalmente o protagonista principal, mantendo o sistema, valorizando o sistema e criticando-o. Em 2002, o Lula tentou fazer uma eleição crítica, mas com a carta aos brasileiros, ele voltou para a normalidade. Ele voltou a aceitar as regras. Por exemplo, o Bolsonaro tenta fazer isso, romper com a normalidade. Mas só que ele não é o protagonista principal eleitoralmente nesse momento. Bom, outra característica dessa eleição importante é que pela primeira vez na história do Brasil, falando da República Velha, dois candidatos presidentes, ex-presidente e presidente, se antagonizam. O que é diferente isso? A tipicidade. Aí é um pouco atípica. É que a população pode comparar como vivia com um e como vive com outro. Isso é uma questão. O Getúlio, de certa forma, tinha sido ex-presidente, mas o candidato de oposição a Getúlio, que era o brigadeiro Eduardo Gomes, não tinha sido presidente, mas, de qualquer maneira, tinha um ex-presidente. A população, com Getúlio, eu consegui tais e tais benefícios. Isso é uma característica. Depois não teve mais ninguém, porque é a primeira vez que dois candidatos... Isso é uma atipicidade, embora o candidato majoritário atualmente, ele não diga que vai acabar com o sistema. Vai tirar uma medida aqui, então. Ela passa a ser uma eleição normal, que um candidato tem proposta diferente do candidato que está lá. Uma terceira, agora, gosto muito, sim, sobre o Ciro, Sérgio. Eu estive agora no Ceará e conversei, sabe que a gente, quando é do Estado, você conhece as pessoas, até pensa que nem conhece. Eu conversei com alguns ciristas. Eles têm uma perspectiva. Assim, olha, o Ciro, 33% diz que poderá votar em Ciro. E ele é o segundo voto de mais de 40%. Então, eles estão conscientes que, começando o dia eleitoral, esses 33% que poderão votar nele irão procurar respaldar o seu nome. Por quê? Bom, ele diz porque ele é o melhor candidato, trabalha melhor as ideias, e no guia eleitoral ele vai mostrar isso. Então, eles estão por isso que Ciro não retira a candidatura. Ele acha que ele vai disputar, vai ter a possibilidade de ter 33%. Ele não. É como se alguns contadores dizem: é preciso que eleitores de Lula e Bolsonaro se dizem, ao mesmo tempo, 60% dos eleitores já
disseram que estão convictos do voto, mas tem 33% aí que não estão convictos. Essa é a grande expectativa de Ciro. Fora disso, eu acho que é importante levantar essas questões. Convicção do voto, possibilidade de mudança. Os palanques estaduais são importantes, mas eu acho que há uma diferença muito grande entre eleições majoritárias presidenciais, eleições majoritárias dos estados e eleições municipais. Nas eleições majoritárias, o dono do voto presidencial é diferente do dono do voto para a eleição estadual. Por isso que eu acho importante arrumar os palanques estaduais, mas, no meu entender, não é decisivo. Vou dar um exemplo. Lula, em 2002, ele só elegeu 2 governadores estaduais, palanques insignificantes, 2 de estados muito pequenos, Acre e Mato Grosso do Sul. O Serra elegeu todos os outros governadores do estado, praticamente, os de 24 governadores. Pernambuco foi um exemplo aqui, está entendendo? Então, isso é importante considerar. Por exemplo, esse esforço, tem uma tradição no Brasil, que é esse negócio dos mitos. Não se ganha eleição sem ser vitorioso em Minas Gerais. Por isso que Lula foi buscar um acordo, obrigou o PT a mudar a concepção que ele tinha de chapa e obrigou o PT a fazer o que o Calic fazia. Isso mas não é uma certeza isso aí. Isso é uma convenção que se criou. Por quê? Porque, principalmente na última, que a Aécio perdeu em Minas. Se ele tivesse ganho em Minas, teria ganho a eleição. Matematicamente, os matemáticos dizem isso. Se ele tivesse ganho em Minas, ele teria ganho a eleição. Perdeu com muito pouco voto. E os indicadores, outro indicador importante, esse negócio da certeza do voto, isso eu acho que vai permear todas as pesquisas. Quer dizer, se o eleitor começar a vacilar, mudar a tendência em relação à sua certeza, você pode acreditar numa nova possibilidade. O que o Sérgio fala do eleitor emergente, o candidato emergente que explode, o caso da Colômbia, o cara da Colômbia vinha só que o segundo lugar na Colômbia, Sérgio, era uma pessoa de um governo mais mal avaliado na história da Colômbia. Era o representante da direita tradicional. Direita clássica. A Colômbia nunca teve ditadura, né? Ela teve 2 partidos de direita, um liberal e conservador, que se revezavam no poder. E o atual presidente é o mal avaliado, o candidato dele era cheio de atrapalhadas e apareceu um cara tosco, falando em corrupção, que ia resolver os problemas da Colômbia em 2 tiros, não sei o quê. Isso é possível. Se você pega 33% consegue de eleitores que dizem que poderão ainda mudar o voto, se surge um candidato desse tipo, o cara emerge com a proposta absolutamente diferente do que está estabelecido. Aí é possível que ele capte parte desses 33%. Muito difícil acontecer, porque eu não sei se tem espaço para surgir um candidato populista com capacidade de traduzir a ansiedade da população, como o Collor fez e como o Bolsonaro, de certa forma, fez. Em linhas gerais, é isso. Eu continuo achando que a pesquisa quantitativa... Tem pesquisa bem feita e mal feita. O mundo todo é assim. A única coisa que eu vejo, Maurício, nas pesquisas que eu tenho certa dificuldade é o seguinte: aquelas pesquisas que apresentam resultados dos estados não explicam bem, ou pelo menos eu não leio bem, qual é a amostra delas. Se ela tirou a amostra do nacional ou se ela fez uma amostra própria para o Estado.
é óbvio que ela deve ter feito uma amostra própria para o Estado, mas ela não explica bem. Por exemplo, tiraram da pesquisa da Datafolha, eu acho que foi da Datafolha, uma relação de intenção de votos por estados, ou por regiões, o Norte e o Centro-Oeste. Mas a amostra foi da nacional. Se for da nacional, evidentemente que essa pesquisa para os estados ela não corresponde. Eu acho muito perigoso, porque aí teria que ter cada pesquisa, cada universo. Eu considero ainda que o universo mais importante da pesquisa é o tradicional, é o que se faz desde 46, que é a estratificação econômica, porque aí não é autonominada. Nem essa pesquisa, por exemplo, cotante e protestante, é informativa, não deixa de ser, mas a pesquisa mesmo, fundamentada, é a que é determinada economicamente, é renda, nível de renda, um salário mínimo, 1 a 2 salário mínimo, 2 a 3, acima de 5. Por quê? Porque não é autodeclarada, está estatisticamente estabelecida. Essa é eu, por exemplo, quando eu pego uma pesquisa, eu só olho, eu vou olhar lá, aquele quadro. Podemos dizer que 80% do meu interesse numa pesquisa, numa leitura, é ver como é que está a distribuição do voto por renda, porque ela não é autodeclarada. Ela é um fundamento estatístico, econômico, fundamental da sociedade. Perfeito, Zé. Muito boa a sua intervenção. Eu vou passar a palavra para Adriano, que ele vai ter um outro evento daqui a pouco, e gostaria de agradecer e pedir que você faça as suas considerações sobre o que foi colocado e dê o fechamento. Tem mais alguém que pretende falar, fazer alguma intervenção? Elimar, você se incomoda de Adriano responder, que ele está com compromisso agora, vai ter que sair. Eu não tenho objeção, apenas que eu quero que ele leve a impressão muito boa que eu tive da exposição dele, só isso. Porque como eu vou falar da pesquisa dele, vou fazer elogios, ele não vai estar na sala, é ruim, né? Então ele já fica sabendo agora. Corpo presente, né? Corpo presente. Então, Adriano, para receber elogios, você Não se pode fala mal, você preferia que demorar ele mais. tivesse saído. Obrigado, João. Veja, eu peço desculpa porque, de fato, eu tenho uma reunião às 20h45 e estava marcada para as 8h30. Eu pedi para começar lá a minha apresentação às 8h45. Mas, veja, em relação à sua pergunta, João, sobre Simone Tebet, eu não vejo nenhum tipo de evidência quantitativa, e os dados de Romão, as pesquisas de Rodolfo revelam algum tipo de um cisne negro que venha romper a polarização. Para mim, a Simone Tebet e também o Ciro Gomes, eles representam um cisne negro, ou seja, algo que vem a surgir que não é, de modo algum, esperado. E quando eu vou para a pesquisa qualitativa, é uma questão muito clara. Eu tenho feito muitas pesquisas qualitativas, tanto no Ceará, em Pernambuco, Maranhão e, recentemente, na Paraíba. Os temas nacionais, eles estão acima dos temas locais. Então, quando você pergunta sobre o local, o tema nacional, como, por exemplo, crise econômica, conflito político, guerra ideológica, é que os eleitores falam sistematicamente. Aí você tem que intervir e perguntar, mas fale sobre o seu estado, fale especificamente sobre o Ceará, fale especificamente sobre a Paraíba, me diga o que é que está ocorrendo. Então, há uma dimensão muito mais intensa na mente dos eleitores dos problemas nacionais para os problemas locais. Outra evidência importante, João, e também para Romão e para Rodolfo e Elimar e as observações de Sérgio, é de que quando nós perguntamos assim, é possível resolver os problemas do seu estado sem resolver primeiro o problema do Brasil? Aí o que é que o eleitor diz? Que o estado faz parte do todo. Então, para resolver o problema do estado, você precisa resolver o problema do
Brasil. Então, claramente, isso é verificado na pesquisa quantitativa e na qualitativa. Na quantitativa, você verifica a partir de uma associação simples entre intenção de voto e associação daquele candidato a governador apoiado pelo presidente, e na qualitativa você verifica nesse aspecto, ou seja, o eleitor, ele está lá sempre dizendo claramente que para o Estado ir bem, o governador precisa ser aliado do presidente da República. Isso aparece como sempre está lá presente nos argumentos por parte dos eleitores. E em relação à terceira via, o que é que ocorre? Foi aquilo que eu coloquei, João, no meu último artigo do Jornal do Comércio no domingo. Aí eu trago o dado quantitativo e o dado qualitativo. O que é que o dado quantitativo mostra? Que o Ciro Gomes, apesar de ter adotado uma estratégia baseada na crítica aos dois, tanto ao presidente Lula como ao presidente Bolsonaro, ele ficou estável. Ele não cresceu, ele não conseguiu arrebatar mais de que 9% em nenhuma pesquisa eleitoral, como o Romão bem mostrou. Isso significa que a escolha dele, a estratégia dele, precisa ser revista. Quando você vai para a qualitativa, você denota muito bem o seguinte: uma rejeição clara, ou seja, a opção de voto de Lula, do voto em Lula, ela se divide em dois, do argumento do eleitor. Primeiro, é que Lula foi o melhor presidente do Brasil e que ele, ao ser presidente, ele fez pelos pobres. Ou surge aquela frase que é muito peculiar na fala do Lula. O Lula botou o pobre dentro do orçamento. Então, eleitores repetem isso. Não com essa frase tão objetiva, mas repete de modo parecido e sugerindo essa questão. E o segundo eleitor do Lula é o seguinte: olha, entre Lula e Bolsonaro, eu fico com o Lula. Porque Lula teve corrupção, mas pelo menos ele trabalhou para a gente. Então, é esse eleitor. O que isso significa, então? Isso significa que a terceira via, ela erra a estratégia. E erra a estratégia propositadamente, porque eles têm medo que o Lula ganhe no primeiro turno. Porque, como bem Rodolfo falou, se você tem o Nordeste capitalizando todo o voto para o Lula, quem vai decidir essa eleição, obviamente, é o Sudeste. Se, porventura, o Bolsonaro for criticado intensamente pela terceira via, pelo Ciro e Simone Tebet, e como essa eleição é uma eleição da rejeição, para um ou para outro, e uma eleição do medo, se o Lula for beneficiado pela crítica ao Bolsonaro advinda da terceira via, o Lula pode ganhar no primeiro turno. Então, qual é o pecado da terceira via? Não escolher adversário. E, para mim, o adversário da terceira via principal é muito claro. Olha, eu não consigo superar o Lula no Nordeste. É quase impossível. Ok? Desde que Lula é presidente da República e passou por todo esse período ativo aí das consequências da Lava Jato, o Lula sempre liderou no Nordeste. Resta quem? O Sudeste. Quem é o mais fraco? Quem é o mais fraco é Bolsonaro. E onde Bolsonaro está melhor, e já que eu não posso tirar voto do Lula no Nordeste? É no Sudeste. Então, eu tenho que partir para cima do Bolsonaro, até porque ele tem mais fragilidades para que você possa estrategicamente atuar. Só que a terceira via não age dessa forma, que, ao meu ver, faz isso pelo aquilo que eu acabei de frisar. Receio do Lula ganhar a eleição no primeiro turno. Ok, João? E obrigado, Alimar, pelo elogio. Agradeço a atenção. Muito obrigado. E desculpe não apresentar, João, só um informe. Desculpe eu não apresentar uma pesquisa qualitativa, mas me comprometo, após a eleição, lhe apresentar a vocês aqui, porque quando você faz pesquisa para cliente, você não pode divulgar. Ok? Mas, recentemente, nós divulgamos uma pesquisa no Jornal do Comércio sobre ideologia. Foi uma pesquisa qualitativa. Inclusive, salvo engano, eu lhe mandei essa pesquisa mostrando como pensam os eleitores do Recife em relação à ideologia. Obrigado, João, pela atenção. Muito obrigado a todos. E até o final, última terça-feira de junho. Vamos torcer para... Combinado. Um abraço. Até mais. Tem alguma novidade aí. Tchau. Maurício. Eu acho que o Elimar ele estava na frente aí de fazer a pergunta, né? Não. É porque eu acho que o João pensou que você e Rodolfo deveriam também se pronunciar em função da fala de Arlindo e Sérgio. Não, vou fazer isso. Não, pode. É melhor o Elimar falar, aí Maurício e Rodolfo sintetizam. É melhor. Vamos lá.
Conclui. Bom, eu não posso deixar de fazer também elogio ao Maurício e pedir desculpa ao Rodolfo, que na hora que ele começou a falar, eu tive uma interrupção de emergência. Eu só comecei a escutar do iniciozinho, me pareceu muito interessante, mas eu não pude... Assim, interessante no sentido de perspicaz, sabe? As observações de Rodolfo pareciam muito perspicazes, assim, muito finas dentro da coisa. Mas eu não consegui. A do Maurício eu acompanhei bem e gostei muito. Veja, eu tenho a seguinte ideia. Eu posso estar completamente errado, vocês são os especialistas, não sou eu. Eu acho que toda eleição presidencial ela é atípica, sabe? Ela é ela. Ela sempre tem componentes que a diferenciam de qualquer outra, né? Por exemplo, quando eu pego a de 89, ela é muito diferente de qualquer outra, não tem nenhuma eleição igual a 89, né? Quando eu pego a partir de 94, eu tenho de 94 até 2014, são 6 eleições de polarização entre PSDB e PT. São 6. Mas todas as 6 têm coisas interessantes, diferentes. Por exemplo, na eleição de 2002, de 98, né, a polarização entre FHC e Lula, por exemplo, não permitiu que nenhum candidato conseguisse passar mais de 10%. Na realidade, o Ciro chegou a 11%, ou seja, um terceiro candidato foi absolutamente minúsculo, né? Em 94 foi ridículo, porque o maior candidato em 94, que não foram os dois, Lula e FHC, teve 2%. O Ciro ainda teve 11%, mas quando chegou em 2006, que foi a reeleição de Lula, o candidato terceiro lugar, que foi Luiz Helena, teve 7%. Veja bem, um pouco, até menos um pouquinho do que o coisa. Vai haver risco de quebra de polarização em 2010 e 2014 com Marina. Aí eu tenho realmente situações que, veja bem, isso são diferentes, porque eu não tive nenhum risco de quebra da polarização antes de 2010, quando Marina chega a 19,5%, ou quando em 2014 ela chega a 21,3%, né? E, portanto, quase que rompe a polarização PT-PSDB. Então, cada eleição ela tem a sua cara, entendeu? Ela tem a sua diferença, tem a sua distinção. O que é a distinção de hoje? Do meu ponto de vista, não é a polarização. A polarização existe desde 94. Eu tenho sempre polarização PSDB, PT, PSDB, PT, e, finalmente, em 2018, eu tenho Bolsonaro, Haddad. Mas eu sempre tenho polarização, porque em 2018, também o candidato que chegou em terceiro lugar chegou com 12,5%, né, que foi o Ciro, né, com quase nada. Né? O que tem de diferente? Quer dizer, atípicas são todas. Eu não acho que tem um padrão assim, o normal e o acrítico, como fala Arlindo Lavareda, quer dizer, o acrítico é aquele que colocou em xeque todo o sistema. É um tipo de crítica que houve. Como é atípico o fato de que a polarização hoje é uma polarização muito mais radical do que a polarização PSDB-PT, em que você tinha 2 elementos que se conversavam no campo da democracia, e hoje você tem uma polarização. Então, o que me parece interessante é o seguinte: o que hoje tem de diferente? O que ela tem de típico dela que a diferencia dos outros? Não é a polarização, mas é a forma como a polarização se apresenta. Essa é a primeira coisa, que é uma polarização extremamente ideologizada, extremamente baseada em conflitos e não tanto em interesse. Ou seja, a emoção é o elemento central nessa polarização e não o jogo de interesses e proposições. Por isso que não existe proposição. Ninguém está querendo saber de proposição, a não ser eu, Sérgio Zé Arlindo, e mais meia dúzia de pessoas. O resto pessoal é emoção. Entendeu? Por quê? Porque é o típico do populismo, né? Que é a base ideológica desse processo. Então, é a emoção que domina por causa dessa polarização extrema. Esse é o elemento atípico, ou seja, que diferencia das eleições anteriores. A segunda
é efetivamente a questão dos meios de comunicação. Mas isso não é típico de hoje, isso já está em 2018, veja bem. Né? É que os canais de comunicação, que eram uns, né, passaram a ser dois. Eu tenho dois veículos de comunicações, e alguém de vocês já disse, cada um vive no seu mundo, ou seja, o bolsonarista tem um conjunto de canais de comunicação que lhes são próprios, o petista tem um conjunto de canais de comunicação que lhes são próprios. Então, o peso, por exemplo, da mídia, que era um peso muito importante em eleições anteriores, reduziu muito, inclusive da própria televisão. Apesar dessas... E aí é um elemento interessante. Apesar disso tudo, veja, eu tenho sempre uma questão que eleição a gente só entende depois que ela passa, né? Durante o transcurso é difícil a gente entendê-la realmente, qual é a sua dinâmica, qual é a sua lógica, etc. Que o Zé Alida agora ganhou a mania de dizer que, teoricamente, ele não entende, que ele gastou todo o poder teórico dele na época do trotskismo. Isso é pura besteira. A pesquisa qualitativa mostra justamente as razões pelas quais as pessoas escolhem A, B ou C, etc. E tal, e isso é muito... Divulgar as pesquisas qualificativas, meu amigo, coisa que não é divulgada não tem sentido. Não, mas o fato de ser divulgado não quer dizer nada, quer dizer outras coisas, se você quiser. E eleição fundamental. Não, mas eu estou falando do ponto de vista de entendimento, ela me ajuda muito a entender. Agora, eu sinto que, claro, tem elementos, como o Maurício muito bem mostrou, da polarização, de vozes assentadas, mas rapaz, a dinâmica social e a velocidade com que as pessoas mudam de opiniões é muito rápida, entendeu? Não digo em todos os segmentos sociais, mas em boa parte dos segmentos sociais a coisa é muito rápida. Então, eu fico um pouco na dúvida, assim, foi polarizado e não tem mais nada a fazer. Eu não acredito nisso. Pode até vir a ser, né? Mas eu não tenho elementos suficientes para dizer. O fato de que, de janeiro a hoje, né, em 5 meses, eu tive uma situação de quase ausência de mudança, né? As mudanças são do detalhe. O cara veio de 27 a 32, o outro migrou de 40 para 42, ou 41 para 42, tudo no detalhe, na verdade, porque, inclusive, as margens de erros são relativamente grandes. E aí vocês que são especialistas da pesquisa vão me perdoar, mas as pesquisas têm uma baixa credibilidade nesse país pelo montante de erros que ela já cometeu, né? A gente sabe perfeitamente que toda eleição tem escândalos. Por exemplo, na Bahia se preveu que o candidato X seria em segundo lugar e ele ganhou em primeiro já, entendeu? E quase que ganha no primeiro turno. Inverteu toda a situação, ganhou muito mais do que esperava, inverteu completamente a solução. E assim tem. Veja, em Goiás, Pirillo tinha 2% contra Iris Rezende, com 67%. Em 98. A FHC pediu a Pirillo para não se candidatar, porque ele ficaria constrangido de apoiar Pirillo, porque de Rezende ia ser seu ministro, entendeu? E um ministro muito fiel, etc. E tal. E o Pirillo disse assim: olha, se eu não me candidato, eu perco a liderança do PSDB, eu tenho que me candidatar. Sei que a chance de ganhar é quase nenhuma, mas tenho que candidatar. Quem foi vitorioso foi Pirillo, que começou com 2%. Né? Como o Collor de Mello, em janeiro, tinha 2%. Em junho, o Collor de Mello tinha 12%. Veja bem, quando a Globo muda de posição, que era do Covas, era depois para aquele homem que inventou os dedinhos na televisão pela primeira vez, o Afif Domingues, e, finalmente, em julho, caiu nas mãos do Collor de Mello, porque o grande temor da Globo era a vitória do Brizola, que era o grande candidato. Eu me lembro que, na época, eu fazia análise de conjuntura para empresários, e o que eu chegava na conclusão no final da análise é o seguinte: Brizola versus interrogação. Porque era como assente que o Brizola, entendeu, seria eleito. Então, eu acho que o jogo não está jogado, no meu ponto de vista, entendeu? Que é possível que o início efetivo da coisa venha a provocar mudanças um pouco mais significativas do que a gente espera. Apesar de que os dados apontam no sentido contrário, mas são os dados de hoje, quando eu não tenho ainda as eleições
a campanha eleitoral na rua. Era só isso. Perfeito, Elimar. Muito obrigado. A gente já ultrapassou um pouco o tempo da reunião. Vou passar a palavra para Maurício e depois para Rodolfo, para fazer as considerações dele e a gente encerrar, lembrando que o próximo debate vai ser a última terça-feira de junho, que é dia 28. Então, Maurício, por favor. Obrigado, João. Dado o avançado do tempo, eu vou tentar responder alguma coisa que possa tangenciar questionamentos dos vários interlocutores aí. Mas uma coisa que Sérgio ficou bem impactado, por assim dizer, é com esse percentual ainda de indecisos, né, que eventualmente poderiam encetar um movimento aí. Eu acho, e casando isso com o que Elimar falou, agora há pouco, que o jogo não está jogado, eu acho isso possível. Acho possível. E lembro, já que Elimar falou da Bahia, daquela onda de opinião que houve na Bahia, 2000, eu só não lembro a data, se é 2010, alguma coisa assim, que era Paulo Souto versus... Isso. Paulo Souto versus Jacques Wagner. Isso. No dia 29 de setembro, a eleição era dia 1º, ou seja, na semana da eleição, Paulo Souto tinha simplesmente 20 pontos de percentagem em votos válidos acima de Jacques Wagner. Pois no dia 1, no domingo, Jacques Wagner simplesmente ganhou no primeiro turno. E aí o Ibope foi... Todos eles foram muito criticados, você falou bem. Pois bem, pessoal, então esse é o que se chama de onda de opinião. Ela é suscitada por um desejo latente na população que, em determinado momento, se sente, chamemos assim, atraída por uma movimentação que não seja aquela do status quo. Por exemplo, na época, eu acho que uma certa indignação com o carlismo, ou as coisas não andavam do ponto de vista econômico, enfim. Houve um sentimento de mudança muito forte. E isso gerou essa onda, esse impacto, essa ola, né? E resultou nisso. Fatos semelhantes aconteceram com Lacerda, Belo Horizonte, Gabeira, no Rio de Janeiro, e Aloysio Nunes, em São Paulo, que era o 4º lugar na última semana para senador, foi o primeiro disparado. Então, isso, não sei se é a vontade nossa, que o Centro Democrático rompa esse cerco aí bilateral, mas acho que o jogo não está jogado. E essa questão da eleição não ser típica, Limar, é o tipo de polarização, como você mesmo diz, né, que o que faz ficar atípico. Eu, naquele quadrão lá, eu coloquei isso, quer dizer, a gente estava acostumado com PSDB, PT, que são a versão tupiniquim da social-democracia, e de convivência, né? Mas agora a gente está numa situação em que não há diálogo, está interceptado o diálogo, né? Não há agenda de entendimento para nenhum projeto nacional, exceto ficar relembrando de passado, porque Lula fez isso, porque Bolsonaro está fazendo aquilo, e a gente não avança. E aí vem a questão também de Sérgio, que a Arlene tocou rapidamente. O problema da terceira via também é o seguinte: ela é, naturalmente, o ponto de equilíbrio, a virtude está no meio, a gente já sabe disso. Ela tem a capacidade de organizar uma discussão nacional, tem a capacidade de aglutinar forças, apoiamentos, etc, etc, etc. Só que isso isso de per si não basta. É preciso uma proposta convincente, aí, como o Sérgio chama a atenção. É preciso alguma coisa que aglutine as pessoas em torno de uma agenda, uma proposta que possa até, eventualmente, tangenciar esse povo em direção a essa onda, a essa ola, né?
Então, está faltando aquele artífice. Rodolfo disse muito bem, não há uma coordenação. E o próprio Ciro ele está engolido por esse processo. Zé Arlindo falou muito bem de Ciro, Adriano também, então não há nem tempo para a gente debater mais um pouco sobre isso. Mas o conjunto das forças do Centro Democrático é um conjunto que envolve o próprio Ciro, só que ele está afastado desse centro-direita e também está afastado do centro da esquerda. Então ficou assim meio que isolado, né? Com proposituras que tangenciam um pouco na área econômica as de Lula, mas com outras propostas que não envolve assim a aderência de boa parte do Centro Democrático. Então nós estamos numa situação em que, para encerrar, por causa do nosso tempo, né, a questão da eleição das comunicações, estão dizendo alguns especialistas que possivelmente neste ano de 2022 haja um diferencial em relação a 2018, que foi totalmente dominada pelas redes sociais, né, pelo o ambiente de digitalidade, né? E hoje, pelo fato de nós termos adquirido ao longo do tempo um letramento digital já forte, que uniformiza, democratiza esse acesso, há uma possibilidade de que as forças estejam mais equilibradas e que a vertente, a variante determinante seja, de novo, a televisão como força motriz desse processo. Isso é uma possibilidade teórica, né, que está se aventando. Então, eu não tenho mais outra coisa a dizer, até por conta da hora, João, mas aproveito para me despedir de todos vocês aí, com muito pesar. Gostaria desse convívio mais demorado e um grande abraço para todos. Ok. Rodolfo, eu vou passar a palavra para você e já vou assumir um compromisso com você, que a gente vai fazer um rodízio, porque por conta do problema de Adriano, aí você ficou sempre fazendo o comentário em terceiro lugar. O próximo você vai abrir. Se prepare aí para, em 28 de junho, você abre o debate. Então, com a palavra... Não, pode deixar que eu geralmente sou um pouco mais rápido mesmo e queria só adicionar mais uma variável para a gente tentar entender assim, essa possibilidade da terceira via, porque assim, eu sigo achando que é muito, muito improvável, mesmo o Ciro, que está ali liderando, porque assim, essa eleição tem uma característica muito importante, porque assim, eu acho que uma terceira via ou um terceiro candidato, quando você tem uma eleição polarizada, ela é muito mais possível, muito mais provável quando ele é um candidato desconhecido, como era o Bolsonaro em 2018, porque ele consegue se construir ao longo da campanha de uma maneira que vai junto com a agenda da população como um todo. Agora, nesse ano, a gente tem uma eleição onde o Lula já presidiu o país por 8 anos, depois a Dilma, e assim, uma figura conhecida por todo mundo. O Bolsonaro também, e o Ciro está indo para disputar a 4ª eleição presidencial dele, também é alguém amplamente conhecido. Então, você não tem muito mais fato novo para criar e tem muito pouco tempo para construir uma terceira via que não vai ter tempo de TV, que não vai ter recurso, até porque o sistema político brasileiro ele terminou sendo desenhado de uma maneira que as bancadas no Congresso pressionam muito os partidos para poder ter dinheiro para eleger deputado. Então, para boa parte dos partidos, não é interessante investir numa candidatura presidencial, porque isso tira dinheiro do candidato a deputado. Então, assim, você tem uma conjuntura que vai muito contra a viabilização de uma terceira via, porque os candidatos são conhecidos, os recursos já estão colocados e assim, os lugares de onde poderia sair uma terceira via estão assim, praticamente interditados nessa possibilidade. Então, eu sigo apostando nessa polarização entre Bolsonaro e Lula. E, assim, esse cenário, para mim, está muito cristalizado. Seria muito difícil, assim, de fato, como o Adriano colocou, seria um grande cisne negro, o que não é impossível, né? Eu estava aqui em São Paulo, na parte de pesquisa da campanha do Eduardo, quando ele começa a receber ligação que um helicóptero caiu, PR-AFA, e de um dia para o outro não tem mais candidato. Então, assim, é possível, mas eu acho muito, muito, muito improvável mesmo que uma terceira via se concretize de maneira competitiva para essa eleição. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer a participação de Sérgio, de Arlindo, de Alimar, sempre bastante enriquecedor em relação
ao que os debatedores trazem e dizer que dia 28 de junho vamos ter a terceira rodada. Estou também naquela linha do desejo da racionalidade de uma via democrática se impor no mar de irracionalidade, de ódio, mas como todos dizem, a gente tem que esperar, começa em julho e as coisas vão acontecer depois que a TV aberta começar a trabalhar aí. Gente, muito obrigado e uma boa noite. Obrigado. Até a próxima. Boa noite a todos. Um abraço grande. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigado. Boa noite. Abraço.